Leonardo salva a vida de Afonso, mesmo que sem saber. E Ana Clara revela a verdade para toda a família ao mostrar Léo para todo mundo. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a história dá uma guinada emocionante quando o caçula, fragilizado pela leucemia, recebe a notícia de que um doador compatível foi encontrado. O transplante é feito em segredo e Afonso comemora o milagre acreditando se tratar de um gesto anônimo. O que ele não imagina é que quem lhe devolveu a chance de viver foi justamente Leonardo, o irmão que todos julgavam morto e que Odete escondeu durante anos. A reviravolta explode quando Ana Clara decide pôr fim às mentiras e leva Leonardo até a mansão de Celina. A cena deixa todos sem chão. Celina desaba em lágrimas. Heleninha fica em choque diante do reencontro inesperado. Ainda em recuperação, mal consegue acreditar na revelação. Odete, por sua vez, vê o segredo que manteve enterrado vir à tona da forma mais cruel possível e sua imagem diante da família se despedaça. Tudo deverá acontecer logo após Odete receber o resultado do laboratório sobre o exame de compatibilidade de Leonardo com Afonso, que mandou fazer. Odete caminha de um lado para o outro, os saltos ecoando pelo mármore, enquanto segura o envelope branco do laboratório contra o peito, como se fosse dinamite. A respiração dela está acelerada, as mãos tremem. Ela finalmente para diante da escrivaninha, respira fundo e rasga o lacre com brutalidade. O papel desliza para fora e os olhos frios da megera percorrem as linhas impressas. De repente, a máscara de ferro se rompe. A pele empalidece, os dedos afrouxam e quase deixam o documento cair. Ela murmura sem acreditar. Não é possível. Na folha, a resposta é clara. Leonardo, o filho primogênito dado como morto, é altamente compatível como doador para Afonso, o caçula. Odete leva a mão à boca. Os olhos marejam contra a vontade. Começa a andar em círculos, falando sozinha, como se brigasse com a própria consciência. Se eu mostrar isso, o meu segredo vem à tona. Todos vão saber que ele está vivo. Vão me destruir. Ela para diante da janela. Encara a si mesma com ódio e desespero e fala: mas se eu esconder, eu posso perder o Afonso. Eu não vou deixar meu filho morrer. Não posso. Ela se apoia na mesa, o corpo trêmulo. O coração parece bater na garganta. Por alguns segundos, a mulher mais poderosa do país se transforma numa mãe dilacerada. Depois de longos minutos de tormento, decide agir. Pega o celular e, com dedos trêmulos, disca o número de Afonso. O toque demora, até que a voz do filho surge do outro lado da linha, fraca e cansada. Odete tenta respirar fundo antes de falar. A voz sai suave, quase carinhosa, algo raro para ela, e fala: Afonso, eu quero ir com você na próxima consulta. Do outro lado, silêncio. Afonso estranha o pedido, franzindo a testa, ainda deitado em sua cama. Ele responde desconfiado: por que, mãe? Você nunca se importou com isso antes. Ela aperta os olhos, as lágrimas quase escapando, e força a voz a soar firme, sincera. Por pior que eu seja, ainda sou sua mãe. Eu preciso saber da sua saúde. Não vou ficar de braços cruzados. Afonso respira fundo, desconfiado, mas a emoção da mãe quebra sua resistência. Ele responde, em tom baixo, quase resignado: tá bem, você pode ir. Minha próxima consulta vai ser amanhã. Odete fecha os olhos e deixa escapar um suspiro pesado, como se tivesse vencido uma batalha consigo mesma. Mas, ao desligar o telefone, encara o exame novamente e sussurra, tomada pelo medo: meu Deus, o que eu vou fazer com você, Leonardo? E no dia seguinte, no consultório, Afonso se senta diante da mesa do médico, o corpo frágil e a pele pálida. Ao lado dele, Odete, séria, mas com um brilho de angústia nos olhos, tenta controlar cada gesto.
O médico ajeita os óculos, abre a pasta e fala em tom grave. De acordo com seus últimos exames, Afonso, o quadro exige um transplante de medula. O tratamento convencional não será suficiente. Precisamos de um doador altamente compatível. Afonso baixa a cabeça, as mãos trêmulas entrelaçadas no colo. A voz dele sai embargada, quase um sussurro. E se não tiver? E se eu não resistir? Odete, num gesto raro, segura a mão do filho. A palma dela treme, mas ela disfarça com firmeza. Olha nos olhos dele e responde com um tom que mistura amor e desespero. Você vai resistir. Eu não vou deixar nada acontecer com você, não enquanto eu estiver viva. O doutor continua, tentando oferecer esperança. Estamos cruzando dados no banco de doadores. Sempre há uma chance. Odete se inclina para a frente, os dedos apertando o braço da cadeira, e pergunta com ansiedade disfarçada. O doador pode permanecer anônimo, não é? O médico confirma com a cabeça e fala: sim, é possível. Desde que haja compatibilidade, não há necessidade de identificação pública. O paciente só precisa saber que existe um doador. Afonso solta um suspiro, tentando se acalmar, mas a insegurança permanece. O olhar dele se perde no vazio e a voz sai em tom de confissão. Eu tenho medo, doutor, medo de não aguentar. Odete fecha os olhos por um instante, engolindo em seco, e sussurra, quase como um mantra para si mesma e para ele. Você vai aguentar. Nós vamos vencer isso. A consulta termina. Ao sair, Afonso encontra Solange esperando no corredor. Ela corre em direção a ele, abraçando-o com força, o rosto encostado em seu peito. Ela fala decidida. Eu vou estar com você em cada passo, Afonso. Essa luta é nossa. Ele fecha os olhos, buscando amparo naquele carinho, e conta para a amada sobre a necessidade do transplante. Enquanto Odete observa de longe, o rosto sério, sem se aproximar. Por dentro, porém, a mente já trabalha febril. Ela sabe que a compatibilidade existe com Leonardo, que a solução está mais perto do que Afonso pode imaginar. Mas também sabe que o preço disso pode ser a queda de sua máscara. No silêncio do corredor, Odete ergue os olhos frios, já calculando o próximo movimento. E no dia seguinte, o portão da chácara range ao ser empurrado. Um carro preto para diante da casa, e dele desce Odete. Logo em seguida, chega uma ambulância com 2 enfermeiros de jaleco branco, que carregam uma maca dobrável. O som seco das portas batendo ecoa no ar, deixando o clima ainda mais tenso. Ana Clara sai apressada de dentro de casa, o olhar alarmado. Ela abre os braços diante do portão e fala, tensa: o que está acontecendo? O que a senhora quer com Leonardo? Odete, de óculos escuros, responde sem sequer encarar a moça. Exames de rotina? Não se meta no que não entende. Ana Clara dá um passo à frente, tentando barrar a entrada, e questiona: exames? Desde quando a senhora se preocupa com a saúde dele? Odete, com frieza, faz um gesto rápido para os enfermeiros. Eles empurram Ana Clara de lado, sem violência extrema, mas com firmeza suficiente para tirá-la do caminho. Leonardo, atônito na cadeira de rodas, é segurado pelos braços e levado em direção à van. Ele balbucia com esforço, a voz fraca e trêmula: Não, não, sair. Ana Clara corre atrás, desesperada, gritando: deixem ele, vocês não podem fazer isso. Odete se vira por um instante, com o olhar gélido, e responde: eu posso tudo, mas pode deixar que eu devolvo ele. A porta da ambulância se fecha com estrondo, abafando os protestos de Leonardo e os gritos de Ana Clara, que cai de joelhos no chão, em prantos. Horas mais tarde, no hospital, Afonso é chamado pelo médico. O doutor explica com calma: um doador anônimo altamente compatível foi encontrado. A cirurgia pode ser marcada já nos próximos dias. Afonso arregala os olhos,
a respiração acelerada. Ele pergunta, incrédulo: já? Como encontraram tão rápido? Antes que o médico responda, Odete se adianta, com um sorriso dissimulado nos lábios. Quando se tem dinheiro, meu filho, quase tudo é possível. Afonso sente os olhos marejarem e abraça Solange, que o acompanha. Ele chora no peito dela, aliviado e esperançoso. Eu tenho uma chance, Sol. Eu posso viver. Solange acaricia os cabelos dele e fala emocionada. Você não vai só viver. Você vai vencer essa batalha que Afonso. Enquanto isso, Odete se afasta alguns passos, o semblante carregado de tensão. Ela sabe que acaba de cruzar uma linha perigosa, mas não vê outra saída. Leonardo, sem saber, já está destinado a salvar o irmão. Dias depois, a cirurgia acontece. Leonardo, sedado, doa sua medula em silêncio, inconsciente da trama cruel que o envolve. Afonso sobrevive ao procedimento e os primeiros sinais de recuperação surgem. No entanto, longe dali, Ana Clara ainda se contorce em agonia, pressentindo que a megera tramou algo terrível e que o preço da vida de Afonso veio da exploração de Leonardo. Enquanto isso, na saída de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, Ana Clara caminha ao lado de Heleninha, pelas ruas tranquilas. O vento frio balança os cabelos da amiga, que suspira, visivelmente abatida. Ana Clara pergunta: e como tá as coisas na sua casa, Heleninha? Heleninha comenta com a voz trêmula: o Afonso tá internado. Não sei se te falei, mas ele está tratando uma leucemia. Teve que passar por um transplante de medula. Disseram que acharam um doador anônimo compatível tão rápido. Eu ainda nem consigo acreditar. Ana Clara para por um instante. Os olhos se arregalam, o coração dispara e ela sente as pernas fraquejarem. Não precisa de mais nada para concluir que foi Leonardo o doador. Por dentro, a revolta explode, mas ela disfarça, apenas segura a mão da amiga e balbucia algo neutro para não levantar suspeitas. Nos dias seguintes, a decisão amadurece. Ela não pode mais carregar sozinha esse segredo. Alguns dias depois, Ana Clara chega à mansão de Celina, empurrando a cadeira de rodas de Leonardo. Ele, ainda frágil, mas com o semblante mais vivo, acompanha cada movimento dela com os olhos marejados. A porta se abre e Celina surge. O choque é imediato. Ela leva a mão à boca e dá um passo para trás sem ar. Ela exclama entre lágrimas: Leonardo, meu menino, você tá vivo. Leonardo tenta articular palavras. A voz falha, mas os olhos dizem tudo. Uma lágrima escorre pelo rosto dele, enquanto tenta murmurar o nome da tia. Nesse momento, Heleninha aparece no corredor. O corpo dela trava, os olhos se arregalam e a bolsa que carregava despenca no chão. Ela balbucia em choque: Não, não é possível, Léo. Ana Clara respira fundo e, firme, encara as duas. Ele nunca morreu. A verdade é que Odete o escondeu durante todos esses anos, por vergonha das sequelas do acidente. Celina cai em uma poltrona, sem forças, e chora convulsivamente. Heleninha, trêmula, leva as mãos à cabeça, repetindo: a vida inteira eu me culpei por isso, e a mamãe me deixou acreditar. Ana Clara então acrescenta, com a voz embargada, mas decidida: e mais, foi ele quem doou a medula que salvou Afonso. Tudo às escondidas, porque Odete não queria que ninguém descobrisse. O silêncio pesa como chumbo. Leonardo solta um gemido baixo, tentando dizer algo, mas apenas as lágrimas falam por ele. Celina se recompõe por um instante, encara o vazio e solta um grito de dor: monstro! Minha irmã é um monstro! Heleninha, em choque, sussurra, aflita: o Afonso não pode saber disso agora. Ele não vai suportar. Odete, que chega logo em seguida, ao ouvir os gritos, tenta se justificar, a voz trêmula e nervosa: eu fiz isso para proteger todos vocês. Vocês não entendem.
Ana Clara se adianta, o olhar firme, e rebate sem piedade. Proteger? Não, você destruiu. Pode inventar desculpas, mas agora a sua crueldade veio à tona e ninguém mais vai te perdoar. Celina abraça Leonardo com força, enquanto Heleninha chora, sentindo o peso do segredo cair como uma bomba sobre a família. Odete, pálida, parece pela primeira vez ter perdido o controle do jogo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.